Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Há alguns dias atrás eu estava observando as postagens de um grupo no Facebook, do qual eu faço parte, um grupo dedicado ao diálogo interreligioso, ok? Ele é fomentado por pessoas cristãs, mas muito engajadas, né, nesta perspectiva, né, de mútuo conhecimento, né, e, enfim, respeito às mais variadas tradições e, naturalmente, então, é comum, né, que hajam postagens diversas, né? E em uma dessas postagens era uma pessoa que havia postado uns ditos do Swami Prabhupada. Swami Prabhupada foi um homem que viveu, né, entre o século XIX e o século XX, faleceu ali nos anos finais do século XX, na década de 70, se não me engano, em 1977. Ele se tornou muito conhecido por ser o implementador do dito movimento Hare Krishna no Ocidente, né? Fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que era um movimento voltado para pregar uma específica perspectiva teológica, né? O Gaudiya Vaishnavismo, o culto a Vishnu ou Krishna, segundo a tradição de Bengala, oriunda de um santo do século XVI chamado Chaitanya Mahaprabhu, né? A ênfase de Sri Chaitanya era a pregação de que nesta época em que vivemos, caracterizada como a era das desavenças, a era do ferro, Kali Yuga, o método mais propício para uma pessoa realizar-se espiritualmente, unir-se a Deus, era o cultivo da devoção, do amor a Deus e, sobretudo, o cultivo, o amor ao canto dos santos nomes de Deus, né? Então, ele iniciou um movimento devocional, né? Numa época em que movimentos devocionais estavam crescendo ali na Índia, como uma resposta, né, ao longo período de predomínio do pensamento mais analítico, mais racional, caminho do discernimento, né, que foi estabelecido pelo grande filósofo Shankara. Ainda que Shankara também tivesse aberto muitos aspectos para a devoção, sem dúvida nenhuma, não é? Fundou muitos templos, muitos hinos, né, concebidos por Shankara a respeito do amor a Deus, mas o caminho, né, do Advaita Vedanta era um caminho, né, de mais voltado para o aspecto do caminho do discernimento, do Dhyana Yoga, né? Caminho dos sábios, caminho da introspecção, da questão, né? Quem sou eu, né? Da ideia, né, de Brahman no universo, né? Do eu sou Brahman, né? Em última instância, né? Muito voltado para essa ideia da unidade essencial, né? E os caminhos devocionais na Índia, ali no século XVI em diante, eles já trabalhavam a ideia da devoção ao Deus pessoal. Às vezes Vishnu, às vezes Shiva, às vezes a Mãe Divina. E o caminho de Chaitanya, né, que é um contemporâneo ali, né, de Guru Nanak, não é? Fundador do Sikhismo, também um movimento fundamentalmente devocional, né, no início. Desenvolveu então essa perspectiva, essa modalidade do Vedanta, né? Uma forma específica de vislumbrar, né, a relação com Deus através da devoção estática, né? E, muito bem, no século XX, então, Swami Prabhupada foi um religioso devotado à pregação dessa perspectiva, do Gaudiya Vaishnavismo
cantar os santos nomes de Deus, sobretudo, né, enfatizando a devoção a Krishna como o Supremo Deus. E ele fez isso entre os anos 60, meados dos anos 60 e meados dos anos 70. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo um vídeo que eu fiz sobre o movimento Hare Krishna, na qual eu falo justamente deste religioso, né? E aí o que acontece? A postagem, né, nesse grupo, igual eu falava, dizia os ditos de Swami Prabhupada. Falava a respeito de coisas espirituais e tudo mais, e eu fiz um comentário na postagem, um comentário um tanto quanto agressivo, que indicava que o Swami Prabhupada era alguém que tinha propagado em vida, durante a sua pregação do Gaudiya Vaishnavismo, ideias que eram misóginas, né, de desprezo à mulher, ideias racistas, né, que menosprezavam os negros, os indígenas americanos, né, os aborígenes australianos, os povos nativos de muitos locais, que caracterizava ideias também homofóbicas, caracterizavam os homossexuais como criaturas piores que demônios, né? Que tinha um sectarismo assim muito brutal e agressivo, né? Caracterizava Shankara como um ateísta, como os adeptos do budismo, do Advaita Vedanta, como mentirosos, como farsantes, como iludidos. Basicamente, todos os outros caminhos vedânticos que não fosse o seu, como desonestos, fez elogios a Hitler, ao nazismo, considerando que Hitler era um sujeito, um cavalheiro elegante, e dizia isso em relação ao uso dos Estados Unidos, que fizeram uso da bomba atômica de Hiroshima. Dizia, em contraposição a isso, que Hitler nunca teria feito algo assim, não porque não tivesse conhecimento da bomba, mas porque ele era um cavalheiro. Defendeu uma série de coisas, como ditaduras, brutalidades, não é? Dizia que a mulher não tinha capacidade cerebral de trabalhar, de ensinar, não precisava de educação, que o melhor para uma mulher seria ser educada nas coisas domésticas para bem servir o marido. Dizia que os negros na América, e dizia isso para os americanos nos anos 60 e 70, deveriam ser tutelados pelos brancos, a eles deveria ser dado comida, roupa, ajuda, mas não autonomia, porque não estavam no mesmo padrão que os brancos. Defendeu que a Terra é plana, que o homem não foi à Lua, que aquilo era uma farsa, uma criação de um estúdio de TV. Tudo isso disse o Swami Prabhupada nos seus aproximadamente 10 anos de missão, a qual ele implementou um movimento espiritual que até hoje existe aqui, que é este dito movimento da consciência de Krishna, a qual ele, com muito poucos recursos e praticamente sozinho, conseguiu mobilizar muita gente que naqueles anos 60 estavam em busca de algum caminho espiritual, cansados da religiosidade ocidental, sobretudo a religiosidade institucional, viram ali naquela pregação da consciência, do amor a Krishna, um caminho para suas vidas espirituais. E muitos jovens ocidentais, sobretudo norte-americanos, muitos inclusive de origem judaica, se tornaram então fervorosos discípulos do Swami Prabhupada e devotos a Krishna. Eu já disse aqui muitas vezes dos méritos do Swami Prabhupada. Aparentemente ele não estava envolvido com questões de dinheiro, de querer tomar o dinheiro das pessoas. Não há notícias de envolvimento dele com questões de abuso sexual de pessoas, né? Essas coisas estão sempre muito relacionadas, né, com pessoas, líderes religiosos, né, dinheiro, né, e luxúria. Não era essa a questão do Swami Prabhupada.
Ele foi um indivíduo intensamente dedicado à tradução de livros, a comentários, né? Muitos livros importantes da literatura purânica, sobretudo, foram trazidos aqui para os idiomas ocidentais graças ao trabalho do Swami Prabhupada. Ele desenvolveu também, inspirou os convertidos aqui do Ocidente a desenvolver uma arte iconográfica muito linda, muito bonita, muito espiritual. Eu faço inclusive uso, né, de muitas pinturas, né, desta arte do movimento da consciência de Krishna em minhas postagens. E tudo isso é mérito, tudo isso é bom. E deu uma via para as pessoas se espiritualizarem. Numa época em que as pessoas estavam em busca de falsos caminhos transcendentais, né? Uso de drogas, né? Se entregar totalmente aos sentidos. E muitas dessas pessoas encontraram um caminho de maior equilíbrio através do movimento da consciência de Krishna. Tudo isso é positivo. Só que junto com isso tem essas coisas horrorosas, absolutamente indignas, que o Swami Prabhupada dizia. Então eu dizia isso, né? Que o Swami Prabhupada não poderia ser ouvido hoje no século XXI assim, a respeito de orientação espiritual, como se ele fosse uma alma liberada, um iluminado, porque uma alma liberada, um iluminado, não pode ser ao mesmo tempo um racista, um misógino, horroroso, que diz coisas como o Swami Prabhupada dizia. Falava ele dos estupros, sobretudo das práticas de brutalidade contra mulheres na Índia, e dizia, não, a mulher pede para ser estuprada, na maioria das vezes, ela quer. Coisas do tipo, disse Swami Prabhupada. E tudo isso está escrito, está registrado. Muitos dos registros dessas opiniões absolutamente horrorosas estão presentes nos seus livros. Eu tenho, por exemplo, a coleção completa do Srimad Bhagavatam, traduzido pela ISKCON, aqui. Uma versão dos anos 90, eu acredito. E está lá os comentários do Swami Prabhupada. Eu poderia me dar o trabalho aqui de pensar isso. Não é? Eu, inclusive, devo, né, postar aqui em texto algumas dessas barbaridades ditas pelo Swami Prabhupada. Então, eu dizia isso. E aí recebi no Messenger uma mensagem do rapaz que fez a postagem dizendo assim: olha, você tem o direito de pensar o que você quiser e tal. Que bom que ele me garantiu esse direito, na verdade. Mas você não pode ofender as pessoas que você nem conhece. Mas eu não vou discutir com você. A conversa está encerrada, disse ele. Não houve exatamente uma conversa, né? Ele mandou uma mensagem para mim, anonimamente, que é muito engraçado, né? Eu falo com as pessoas assim, com minha cara aqui, com meu nome e tudo mais. E as pessoas querem me responder, muitas vezes de modo um tanto quanto agressivo, sem, né, colocarem também a sua cara, o seu nome, né? E aí eu respondi a essa pessoa, que eu não sei se é um homem, se é uma mulher, que eu não tinha interesse, objetivo de ofendê-lo, mas eu tinha o objetivo sim de contextualizar ali a postagem dizendo algo que era verdadeiro. Ou não é verdade que o Swami Prabhupada disse essas coisas horrorosas, que pregava isso, que ele era um racista, que ele era um misógino, que ele era um homofóbico, que ele era um negacionista, que ele era um terraplanista. Essas coisas não são verdadeiras? Muito bem. O ponto em questão que eu estou querendo desenvolver nesse vídeo aqui é: uma pessoa santa pode ser, ao mesmo tempo, propagadora de ideias absolutamente abjetas e horrorosas assim? O sujeito pode ser santíssimo, iluminadíssimo, liberadíssimo e, ao mesmo tempo, pregar que as mulheres devem ser inferiores aos homens, que os negros devem ser subjugados pelos brancos, que os homossexuais devem ser perseguidos porque são como demônios ou piores que esses? Será que é possível haver essa conciliação? Muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é a respeito dessa coisa de você agredir alguém, você ofender alguém, porque você está dizendo algo que é simplesmente a verdade dos fatos. Sri Sharada Devi, esposa de Sri Ramakrishna, santa do século XIX e XX,
qual eu admiro bastante, disse certa vez que o dever de falarmos a verdade não deve nos liberar da preocupação de não sermos malvados, de não sermos agressivos. Que mesmo ao dizer uma verdade, devemos buscar escolher as melhores palavras, né? Para poder dizer essa verdade e, ao mesmo tempo, não entristecer as pessoas. Sem dúvida nenhuma, esse é um caminho santo. Esse é um caminho preferível, não é? E eu, muitas vezes na minha vida, não atentei para essa questão e ainda continuo falhando nisso muitas vezes, em virtude do meu caráter muito impulsivo, da minha natureza muito altiva, de falar às vezes assim num tom que transmite sim um conceito que eu acredito ser verdadeiro, mas muitas vezes sem esse cuidado, né, de escolher melhor as palavras para poder dizer as coisas de um modo menos agressivo. E eu entendo, né, que é necessário refinar isso. Mas nesse caso específico, eu acho que não há como você deixar aqui dizer que uma pessoa propagava conceitos homofóbicos, misóginos, racistas, não é? De um sectarismo desonesto, sem dizer exatamente isso. Porque não há como você aqui é, adocicar essas palavras sem perder o sentido da verdade, né? Então, é apenas isso que eu gostaria de dizer, né? De primeiro ponto, é necessário sim que tenhamos um refinamento da nossa linguagem para que não usemos o pretexto de sermos verdadeiros para sermos grosseiros, agressivos, né? E eu peço desculpas aqui a todos os queridos amigos que tenham sido ofendidos pela minha inabilidade de fazer esse refinamento. Mas, nesse caso aqui específico, e eu gostaria de dizer aqui especificamente para os amigos que possam ser admiradores do movimento da consciência de Krishna, que eu não estou dizendo aqui, evidentemente, que todas as pessoas que são adeptos do movimento da consciência de Krishna sejam como o senhor Swami Prabhupada era, homofóbicos, racistas, intolerantes, misóginos, nada disso, ok? Eu, inclusive, já vi declarações de discípulos diretos do Swami Prabhupada tentando dizer que é preciso compreender o contexto da criação daquele homem, da época na qual ele falava, para quem ele falava, e que isso representava, então, ali um contexto. Eu compreendo perfeitamente isso. Eu sei que coisas que hoje, graças a Deus, nós não aceitamos mais, há 200 anos atrás eram muito bem aceitas. Eu sei disso. Contudo, quando nós pensamos numa alma liberada, em alguém que deve ser visto como uma autoridade espiritual, para ter então autoridade para comentar textos sagrados e nisso apontar uma verdadeira visão, esta pessoa não pode ser tão tomada assim pelos elementos circunstanciais do seu tempo, não é verdade? É justamente isso que caracteriza uma pessoa liberada, um verdadeiro mestre espiritual. É alguém que não está tão amarrado assim às circunstâncias acidentais do seu tempo. Então aqui eu gostaria de fazer esse ponto também, ok? Evidentemente que as pessoas das épocas mais recuadas estavam submetidas também aos parâmetros da sua época. Já falei aqui, por exemplo, de Allan Kardec. O espiritismo, por exemplo, tem elementos racistas, evidentemente, porque muitas pessoas daquele século XIX, ali da meados do século XIX na França, eram pessoas racistas. Compreendiam assim. Então, como o espiritismo é uma forja de Kardec, é natural que ele estivesse transmitindo um pouquinho do seu racismo. O problema, então, é que isso não nos permite considerar que o espiritismo é uma revelação superior de espíritos superiores, porque os espíritos superiores não poderiam ser racistas como pessoas do século XIX, ok? Então, a razão aqui nos conduz para mensurar a qualidade das coisas. Muito bem. Uma pessoa santa pode dizer coisas horríveis. Uma pessoa santa pode ter pensamentos tacanhos, pensamentos miseráveis, mesquinhos, limitados, sectários. Muito bem. Eu acredito que uma pessoa santa
é uma pessoa que tem a capacidade de perceber o real, discerni-lo do irreal. E no que diz respeito aqui, a vida neste mundo é ver Deus nos outros, em tudo, não é? Não como uma visão literal de Deus caminhando aqui, mas ver o subjacente. E nisso, por ver Deus em todos e em tudo, contemplar tudo com mais amor, com mais de boa vontade, com mais senso de liberação das coisas, com mais desapego. Quanto mais refinada é a visão da pessoa no que diz respeito a isso, mais verdadeiramente santa ela é. Santa é a nossa natureza. Santo é o Atman. Todos nós somos, em essência, esta centelha do luminoso Deus. Mas os nossos personagens são essa casca, são essa cobertura por cima deste Atman, não é? Que nos encobre a visão do Atman, nós, o indivíduo fenomenal. Então, quanto mais nós, indivíduos fenomenais, temos capacidade de furar essas barreiras e ver o Atman em todos e em nós, nós somos mais próximos da realização desta santidade. Então, esse é um ponto que devemos considerar, né? As opiniões, as expressões sectárias, limitadas, elas demonstram um véu. Um véu que cobre a visão do todo. Veja bem, uma pessoa pode ser santíssima e ser uma pessoa que não saiba ler, ser santíssima, uma pessoa que não sabe escrever, ser santíssima, uma pessoa que nunca saiu da sua vila, ser santíssima e não conhecer a geografia do mundo, não conhecer as leis físicas, químicas. Sem dúvida alguma. O discernimento do real aqui não é um conhecimento acadêmico sobre essas coisas, sobre línguas, sobre geografia, sobre química, física, sobre astronomia. Não é isso. Mas é uma percepção desta realidade subjacente. Compreender a natureza sutil das coisas. Então, quando falamos desta ignorância do espiritual em pessoas tidas como santas, nós precisamos entender que ainda existem muitas barreiras ali, muitas limitações. Então, eu lembro, e já disse isso aqui algumas vezes, né? No ano de 2010, né? No ano do nascimento da minha filha, né? Eu estava, em 2010, né? Muito vinculado à Igreja Ortodoxa, né? Muito, assim, fervoroso. Um ano antes da minha ordenação diaconal, estava ali muito centrado naquele caminho espiritual e muito atento a uma certa linha de perspectiva da ortodoxia cristã oriental, que era o caminho dos tradicionalistas, né? Conservadores, sobretudo ali da Igreja Russa do Exílio, né? E existia um santo contemporâneo, né, do século XX, chamado São João Maximovich, também conhecido como São João de Xangai e São Francisco. Foi bispo da Igreja Russa nessas duas cidades, não é? E São João Maximovich era muito rigoroso, muito rigorista, muito sectário. E era considerado santíssimo, um taumaturgo, não é? Alguém assim que em vida mesmo foi reconhecido como santo. Por isso a sua processo de glorificação, canonização, né? Chama-se glorificação na Igreja Ortodoxa, foi muito rápido e poucos anos depois de sua morte ele já foi reconhecido como santo, não é? E São João Maximovich dizia a respeito de muitas coisas sobre outras modalidades do cristianismo, né? Sobretudo, de um modo muito negativo. E eu lembro dele fazendo um comentário sobre o famoso livro A Imitação de Cristo, não é? Thomas de Kempis, uma literatura assim devocional muito conhecida. E ele falava muito mal daquele livro, dizia que os ortodoxos não deveriam lê-lo porque ele era um livro de engano espiritual. Veja bem, em 2010 eu estava muito intensamente vinculado à ortodoxia e a essa visão. Só que eu era uma pessoa antes da ortodoxia,
muito admirador da literatura espiritual e eu gostava de ler para ter a minha própria opinião das coisas e pensava assim: São João deve estar certo, mas eu quero entender qual é o erro espiritual desse livro que as pessoas falam tão bem, até mesmo para fazer crescer o meu entendimento das coisas. E aí, naquele dia em que eu estava lá no nascimento da minha filha, na maternidade, eu visitei uma livrariazinha que tinha na- meu Deus, maternidade. E aí eu encontrei lá o livro Imitação de Cristo. E aí falei, uma boa maneira de passar a noite acordado, né? Tempos em tempos eu ia ali ver minha esposa, ver o neném. E aí eu comprei o livro e li, né? De uma tacada só, né? Livro absolutamente maravilhoso, a qual eu li o livro e compreendi que São João Maximovich estava completamente errado, completamente equivocado. O livro não tinha nada de engano espiritual, coisíssima nenhuma. O livro não tinha nada de desvio, não tinha nada de distorção. O livro era um maravilhoso livro devocional que nos trazia, com palavras muito devotas, muito ardentes, muito anelantes, o objetivo de emularmos aquilo que a tradição cristã nos fala sobre Cristo em nossa vida, como pessoas no mundo. Um livro que poderia ser perfeitamente de um santo ancião ortodoxo, do Monte Athos e tudo mais, e que eu acreditava ali que São João Maximovich só estava implicando com as coisas porque aquele era um livro de tradição católica. Veja bem, em 2010 eu estava muito intensamente vinculado à Igreja Ortodoxa, mas isso me fez ser cego ao que ali era uma tacanice, uma limitação de um homem que era considerado santo. E aí eu fui me tornando um pouco mais atento a isso e vi também que São João Maximovich falava muito mal de São Francisco de Assis e dizia que São Francisco de Assis era um enganado espiritual, que ele era um orgulhoso, que os seus estigmas eram uma demonstração de seu orgulho, que ele falava com animais e tudo mais, essas coisas todas, uma série de comentários assim que eu percebi ali o viés do apego sectário. Então, o que acontece? A vida de São João Maximovich era cheia de asceticismo, era cheia também de ensinamentos bonitos, era cheia de relatos de pessoas que se espiritualizaram através dele, só que acentuado estava nele o seu aspecto sectário. Então, o que eu considerava? Eu considerava que São João Maximovich, evidentemente, tinha suas virtudes espirituais, mas que, junto com essas, estavam também muitos elementos limitados. Então, ao observar os seus ensinamentos, eu não poderia ter nele uma alma completamente liberada. Não. Tinha nele um devoto, um homem devotado à busca espiritual, que estava fazendo o seu melhor, mas que caía em muitos equívocos. Essa perspectiva coloca o plano dos seus ensinamentos no escaninho, ok? Das nossas observações. E nisso eu comecei a fazer esse tipo de mensuração a respeito de tudo aquilo que eu recebia da tradição ortodoxa, com mais cuidado do que até aquele momento eu sentia. Porque era comum, até aquele momento, então, que eu recebesse a opinião dessas pessoas como chanceladas, selo de qualidade, eles são a tradição. E esse tipo de pensamento pode nos levar a uma bitolação muito grande, né? Eu lembro que também um ancião da ortodoxia, um santo da igreja também, que foi glorificado num período muito curto, chamado Paísios o Novo, Paísios do Monte Athos, né? Ancião Paísios, o Atonita. Disse o novo porque existe um São Paísios anterior a ele. E o Ancião Paísios eu gostava muito também, dos títulos do Ancião Paísios e tudo mais, que iam contra um certo fanatismo, uma certa visão assim muito limitada das coisas. Mas o ancião país certa vez comentava com os peregrinos que iam visitá-lo a respeito das situações do mundo contemporâneo. E falava
da situação econômica, falava da situação da Grécia, falava da situação de Constantinopla dominada pelos turcos, falava da crise na Rússia, sobre os bolcheviques, e começou a falar sobre o que pareceu às pessoas que estavam ouvindo como profecias, que ele vislumbrava guerras futuras, a restauração da ortodoxia na Rússia, a invasão de Constantinopla, tomada de Constantinopla, Istambul, pelos russos e devolvida aos gregos. Falava da vinda de um anticristo, falava de uma série de coisas. E aí o que acontece é que um outro ancião, que era pai espiritual do ancião Paísios, ancião Porfírio, ficou ouvindo essas coisas todas e mandou uma carta para o ancião Paísios, dando uma bronca nele, dizendo: olha, para de falar nessas coisas aí, sobre política, sobre guerra, sobre anticristo, sobre... O que você sabe disso? Se você sabe alguma coisa disso, uma revelação divina, fale com a igreja, deixe que... É sua função ficar agitando as pessoas em torno de nacionalismos, em torno de Grécia, de Turquia, de Rússia, de guerra de Ocidente? E o ancião Países acolheu aquela instrução e nunca mais tocou no assunto. Lamentavelmente, fanáticos de todas as matizes distribuíram essas tais profecias do ancião Países e até hoje chegam aí pelas vias mais obscuras, né? Mas o ponto é, ancião Países era santíssimo. Só que isso não o impedia de ter também o seu apego às coisas nacionais, às coisas circunstanciais, às coisas da sua amada Grécia. Ok? Os seus apegos, as suas coisinhas, as suas rivalidades. Né? O que nós podemos ponderar? Dentro das coisas que ancião Países, o tamanho de coisas luminosas é muito superior ao tamanho de coisas assim pequenas. E mesmo essas pequenininhas, ele conseguiu corrigir boa parte delas. Então, ele está num outro escaninho diferente do São João Maximovich. Okay? Eu não estou negando aqui que eles sejam pessoas intensamente devotadas e voltadas para a busca de espiritualização. E que nisso tenham ajudado a tantos na sua luminosidade. Só que a gente precisa ficar atento a esses elementos. Já outros santos, tudo o que eles dizem é absolutamente luminoso, absolutamente universalista. Caso, por exemplo, do ancião Tadeu, de Vitovinica. Tudo que o ancião Tadeu diz é amor, abertura, mansidão, humildade, que servem para todos. Serve para o muçulmano, serve para o hindu, serve para o budista, serve para o cristão protestante, para o cristão católico, para o ortodoxo, para a pessoa que não tem religião. Todo mundo pode receber as palavras do ancião Tadeu e não se sentir ali obrigado a pertencer a uma seita, obrigado a isso ou aquilo, porque senão você não é de Deus. Não existe isso. Então, é um ensinamento universal e poderoso, ao qual eu posso dizer de um verdadeiro santo. Por quê? Porque é santa verdadeiramente a sua orientação. Não tem isso. E você tem isso ao longo do tempo em muitas pessoas. Não é? Ou seja, você tem pessoas de valor, pessoas de mérito, mas que são pessoas ainda agarradas. E você tem aqueles que são pessoas que são consideradas muito santas, mas que, se você for olhar direitinho para as suas orientações, tem muito apego, tem muita maldade, tem muita limitação, a qual você deveria deixar de lado. Independentemente do nome, do peso, de coisas no mundo que realizaram. E você tem aqueles outros que às vezes nem são tão conhecidos, às vezes tem um pequeno número de seguidores, mas você vai ver o que eles dizem e é só luz, é só bondade, é só beleza. Não é? Então aqui, por exemplo, quando penso, né, nos ensinamentos universais de Sri Ramakrishna, de Sri Ramana Maharaj, do ancião Tadeu, não é? Em Madre Maria, Santa Maria de Paris e outros, não é? No monge Beda Griffiths e outros santos, de outras pessoas que tudo o que disseram foi para fazer florescer a luz do Espírito nos homens, independente de classe,
independente de sexualidade, independentemente de nacionalidade. Não que eles não pregassem asceticismo, esforço, luta para a dominação dos sentidos, mas fizeram tudo isso com um amor profundo, sem se prender a mesquinharias, sem estar representando uma ideologia, uma raça, um clã. Então, é importante percebermos isso. Os verdadeiramente santos nunca pregam o ódio pelo ódio, nunca vão dizer coisas como o negro, o amarelo, o azul são inferiores, são menos homens, as mulheres são inferiores, devem ser. Não. Pode ser que pessoas devotas, piedosas, engajadas religiosamente façam isso, mas eles não são santos. Eis o cerne da questão de Jesus com os fariseus. Os fariseus, os eruditos, os religiosos eram piedosos, se esforçavam, mas eram muito tacanhos. Estavam presos sob muitos véus. Veja, eles são Atman também. Eles são centelha de Deus também. Mas o seu personagem ainda é muito obscurecido. Então, Swami Prabhupada, líder do movimento da consciência de Krishna, pregou racismo, pregou homofobia, pregou misoginia, pregou negação estúpida do conhecimento científico, ainda que ele fosse um homem honestamente devotado a Krishna e as suas devoções. Então, joguemos fora no lixo toda a sua pseudo-autoridade espiritual para ler os textos e indicar os caminhos espirituais, porque ele não tem, porque era um racista, um misógino, alguém preso miseravelmente às ilusões desse mundo, mas não venhamos a deixar de reconhecer os méritos possíveis naquele veículo de devoção que ele acabou trazendo às pessoas, que é a devoção que está presente ali nesta vertente do Vedanta, que é o Gaudiya Vaishnavismo. Se retirarmos então dali o fanatismo enlouquecido, a estupidez, a grosseria de um homem racista, misógino, homofóbico, os aspectos devocionais bonitos que existem nessa tradição podem ser bem contemplados. O mesmo aqui digo então em relação à tradição do cristianismo ortodoxo. Retire o amor imperialista da Rússia, essas loucuras a respeito de civilização bizantina, e você vai encontrar ali muita gente de pura oração. Talvez seja difícil fazer esse discernimento, mas ele é absolutamente necessário para que o joio seja separado do trigo. Ok? Espero que esse vídeo seja útil. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.